A nossa aula hoje vai começar de uma forma bem diferente. Interpretação do texto no que se refere corinho. Interpretação de texto, sabemos que para interpretar um determinado texto tem que analisar início, meio e fim, principalmente no que se refere à conclusão daquele texto. A interpretação de texto, para você ir bem na interpretação, é necessário você ter uma bagagem ampla de vários tipos de leitura. O autor, a escritora, o escritor, ele sabe bem brincar com as palavras. As pessoas que trabalham com as palavras, elas sabem muito bem a responsabilidade que ela carrega sobre seu ombro. Principalmente quando se refere corinho, que está relacionado a Deus, uma crença. Seja qual for a crença, sabemos que temos que respeitar e temos que ser leal a determinado texto. O que é ser leal a determinado texto? É não pegar palavras isoladas e simplesmente eu pegar aquela palavra isolada e colocar em um contexto que eu quiser. A pessoa que vai ler e pegar aquela palavra isolada e colocar em qualquer contexto, ela é desleal. Por quê? Porque ela tira o sentido real que o autor ele quis transmitir. Com base nesse pensamento, eu trouxe o texto Alvo Mais Que a Neve, que ultimamente está disponível nas redes sociais, que foi a polêmica que várias pessoas negras, elas cantam o corinho Alvo Mais Que a Neve com tristeza, choram. Bem, eu sou negra e gosto muito desse corinho. Gosto muito e, é claro, eu canto com amor, com alegria no meu coração. Para alguém chorar por um determinado texto, nesse caso, deveria expressar um determinado ódio ou um determinado racismo, ou alguma palavra talvez que está fora da legalidade. Talvez seja algo ilegal que possa ofender alguém, ou uma raça, ou determinado grupo. Por isso que é necessário ler início, meio e fim, principalmente no que tange a conclusão daquele texto. É um corinho, eu vou ler. Eu vou dar uma palhinha no estrofe. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue, que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupa tão alvas são, os pecadores gemidos, que perante seu Deus já estão. Alvo
mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos de novo, estrofe. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, com profundas chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve. O teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, interpretação de texto, sabemos que para interpretar texto temos que se basear em várias leituras. Esse texto é um corinho, tem um estrofe, que é mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É a estrofe. Foi essa estrofe que recentemente teve um cantor que ele acabou levando para as redes sociais. Foi exatamente essa estrofe que teve muita polêmica, porque uma determinada pessoa que é conhecedor, né, do meio evangélico, ele falou que muitas das vezes as pessoas negras, elas cantam essa música triste. Pessoas negras, elas louvam essa música com tristeza, ou seja, choram. Se elas choram, porque elas estão tristes ao louvar, ao cantar. A grande verdade é que o corinho, alvo mais que a neve, não interpretar apenas a estrofe, mas o corinho, ele inteiro, não reflete, não transmite sequer ódio. Não transmite. Interpretação de texto, não podemos pegar uma palavra de forma isolada e colocar em qualquer contexto. Hoje eu quero pegar desse texto essa palavra isolada e vou colocar hoje nesse contexto.
Amanhã eu quero colocar no outro contexto. Brincar com a palavra. É o que acontece, na verdade, com algumas matérias, alguns jornais, algumas empresas jornalísticas que não levam a sério, a matéria. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Alvo aqui se refere a Deus. Alvo mais que a neve, que simboliza, significa que Jesus é mais alvo que o branco, a cor branca, a cor preta. Deus é mais que a cor, Deus é mais que o objeto, Deus é mais que tudo. É o que o texto transmite, alvo mais que a neve. Neve simboliza cor branca, alvo mais que a neve. Mas toda pessoa no meio evangélico sabe que Deus, ele é mais que a cor, Deus é mais que um objeto, Deus é mais que tudo, ele é superior. Qual objetivo foi criada essa canção? Qual a finalidade que foi produzida? Então, todas essas informações têm que ser levado em consideração. Eu não posso pegar... A aula de hoje é interpretação de texto para concurso. Eu não posso pegar um determinado texto e aí eu vou pegar a palavra, uma determinada palavra isolada e vou falar. Eu quero colocar no meu contexto. Eu vou lá, vou olhar a prova, eu vou ler o texto e vou falar, não, eu quero responder de acordo com o meu contexto. Não, eu quero responder essa prova de acordo com o contexto da minha mãe. Eu quero responder de acordo com o contexto da faculdade onde eu estudei. Não. Você não pode pegar uma palavra isolada e aí transformar em vários contextos, conforme eu falei, mencionei anteriormente. Fica desleal com o autor, com aquele que produziu aquele texto, que tem um sentido real, o contexto original. Então, o corinho, mais alvo que a neve, o contexto dele não fala sobre racismo, não prega ódio, é o contrário. Essa questão que tornou o texto alvo mais que a neve nas redes sociais de forma polêmica é o que acontece muitas das vezes com aquele jornalista que muitas das vezes não leva a sério o seu trabalho. Quando o entrevistado, ele transmite uma determinada palavra e aquele jornalista, ele coloca em vários contextos, o contexto que ele quer. O jornalista vai falar, eu quero colocar nesse meu contexto aqui. Eu vou transformar em outro contexto. Então, o que acontece? O entrevistado que passou aquela informação original foi distorcido. Foi o que aconteceu com o corinho alvo mais que a neve. Porque a mensagem original
é: bendito seja o Cordeiro. A mensagem original: bendito seja o Cordeiro. O Cordeiro aqui, o Cordeiro significa Jesus, que na cruz por nós padeceu. Então, a pessoa que conhece o contexto, o lado evangélico, compreende a mensagem que quis passar, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue, ou seja, bendito seja seu sangue, que por nós ali verteu, ou seja, que por nós ali morreu. Eis nesse sangue lavados, com roupas tão alvas são os pecadores gemidos, que perante seu Deus já estão. A palavra alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Significa que alvo mais que a neve, ou seja, o alvo aqui simboliza Deus. Sendo o sangue de Jesus lavado, todo aquele pecador que aceita Jesus, se rende aos pés de Jesus, também vai ser mais que a neve, que é branca, mais que a cor branca, mais que a cor preta, mais que o objeto, porque aquela pessoa que segue a Jesus, ele é semelhante, toda criatura, toda pessoa, ele é semelhante a Jesus. Se ele é semelhante a Jesus e segue seus caminhos, ele também vai ser mais que a neve, vai ser mais que objeto. No Corinho não diz nada a respeito de racismo, não se refere à raça, se refere à cor branca, que faz uma comparação. Alvo mais que a neve, ou seja, que Jesus é mais que a cor branca. Mas ele não é só mais que a cor branca, ele é mais que a cor preta, lilás, ou qualquer outra cor, qualquer outro objeto, ou qualquer outra espécie. Essa é a mensagem. O que eu quero transmitir, que quando pega uma palavra e coloca em qualquer contexto de forma negativa, diferente da mensagem original que o autor quis transmitir, aquela pessoa que criou um novo texto em contexto diferente do original, ele passa a ter uma imagem negativa, porque ele alterou o texto. Ele simplesmente pegou a determinada palavra e criou um contexto qualquer. E isso é um perigo. Quando é retirado a palavra do texto original e cria um novo texto diferente do original, pode sofrer uma consequência jurídica ou até mesmo divina. E o concurseiro, ele pode perder ponto. Um grande exemplo é um juiz. O juiz, quando ele vai aplicar uma determinada pena ao infrator, ele não vai, por exemplo, pegar o texto da poesia, pegar algumas palavras da poesia e incluir no texto da infração.
porque o texto é direcionado à poesia. Não tem nada a ver com o texto no que se refere à aplicação de leis. Então, mesma coisa é no que se refere o corinho, alvo mais que a neve. O contexto foi completamente modificado quando foi afirmado que o corinho, alvo mais que a neve, estava relacionado ao racismo. Foi retirado do contexto, porque como já foi aqui passado anteriormente, o texto não menciona, nesse caso a neve, não está relacionado à raça. Todo o corinho, alvo mais que a neve, não relaciona nenhum momento a respeito de racismo, e sim prega o amor, a paz, Jesus, que ele tem um sangue lavado, e todo aquele que segue também vai ser purificado, vai ser mais que a neve, mais que objeto, porque é a imagem semelhante dele. Toda pessoa que é figura pública e que trabalha com as palavras tem que ter muito cuidado, porque a palavra ela pode beneficiar ou pode ser um perigo. Pode ferir pessoas de algum segmento político ou algum segmento religioso. A palavra, a pessoa que trabalha com a palavra sabe muito bem que existem contextos, você pode brincar com a palavra, desde que não torne algo ilegal, desde que você tenha licença poética, ou um texto dissertativo. Não como exemplo, alvo mais que a neve, que houve essa polêmica, levou o refrão mais alvo mais que a neve como racismo, que esse louvor transmite a questão do racismo e que várias pessoas cantam esse louvor com lágrimas. Pode ser sim com lágrimas, mas de renovação, porque o corinho é como se fosse um louvor. Renovação, de alegria, de paz. Esse é o choro. Avante! Até a próxima!